Quando a gente está assistindo um palestrante, a gente está olhando os erros e os acertos dele. É por isso que tem tanta gente que tem dificuldade em palestrar, que tem medo de palestrar, que tem várias ressalvas para palestrar. Porque ele vai estar exposto, o erro vai estar exposto, o acerto vai estar exposto, e as pessoas estão lá, muitas vezes sentadas, te analisando, às vezes gostando, às vezes não. E isso vai mexendo e vai fazendo você muitas vezes ficar mais nervoso, mais preocupado. Agora pensa no jogo do Brasil. Nosso time que treinou por 4 anos para chegar no campeonato e, infelizmente, não conseguir vencer aquele jogo. Mesmo com todo o mérito, digamos assim, mesmo tendo treinado muito, repetido o mesmo movimento, como a gente sempre fala aqui, que é isso que vai fazer você se comunicar melhor, conseguir improvisar. Imagina a pressão que é jogar numa Copa do Mundo, que é subir naquele palco que nós estamos falando, que é o campo de futebol. Imaginem essa pressão. Foi um jogo que a gente teve muitas emoções, assim como quando a gente vai palestrar e as coisas não saem como planejado. E não sei se alguém aqui já teve essa experiência de ir palestrar, ter problemas técnicos em cima de um palco. Eu confesso que isso já aconteceu comigo muitas vezes. E é uma angústia, é uma situação bem complicada de se sair, de conseguir sair o menos desestabilizado possível, tá? E aí, o meu paralelo hoje que eu quero fazer aqui na nossa live, para começar, é justamente esse: um palestrante de alta performance e um atleta de alta performance. Porque quando eu falo de mentalidade para os meus mentorados, eu estou falando grande parte dela sobre essa habilidade de conseguir ser resiliente, de conseguir continuar, de não desistir. Eu vou falar mais sobre isso já já. Esse paralelo, ele existe, não é só um achismo, ele é realmente prático. Por quê? Eu posso afirmar? Porque eu fui atleta, inclusive. Tem muitos aqui que não sabem, né? Não conhecem um pouco da minha história, mas eu fui atleta de voleibol. E eu aprendi muito, gente, a perder, a ganhar, a não subestimar um outro oponente, a se preparar, a fazer mesmo as coisas na hora certa, com antecedência, chegar antes. E isso me forjou, esse tipo de pensamento, de disciplina, me forjou para que eu fosse hoje uma empresária com bastante sucesso, com crescimento, com prosperidade, com um time, sempre sabendo lidar muitas vezes quando as coisas não saem como eu gostaria. Então a live de hoje ela é para falar sobre isso, para falar sobre mentalidade, é para falar que um palestrante hoje de alta performance, um especialista de alta performance, ele não é uma pessoa que só domina a técnica da comunicação. É aí que está a grande bigadinha da nossa live. Um grande comunicador, ele não domina somente a técnica, ele tem a mentalidade alinhada para se comunicar. Isso significa o quê? Que ele sabe que ele não precisa ser perfeito, ele sabe que ele vai desagradar muitas pessoas, não é todo mundo que vai estar lá assistindo, que vai estar aprovando o que ele está falando, que vai concordar, que vai, pô, penso como você e tudo mais. Não, eu vejo que uma pessoa que se comunica bem é aquela pessoa que, apesar de saber que tem pessoas ali que não concordam com ela, ela não deixa de falar, ela não deixa de se colocar, de se posicionar, entende? Então, vamos começar a pensar a comunicação desta forma também. Eu tenho segurança para dizer o que eu penso, ou se alguém me fazer uma pergunta lá na hora, eu vou tremer na base porque eu vou estar me sentindo questionada, porque a pessoa vai estar lá querendo me colocar contra a parede, querendo me dizer alguma coisa para me desestabilizar, para puxar o meu tapete. Então, primeiro ponto é ter esse alinhamento de tá tudo bem se as pessoas não concordarem comigo, porque essa é a minha opinião, porque esse é o meu ponto de vista, baseado nas minhas vivências, baseado nas minhas referências. Então, esse é um primeiro ponto que eu quero trazer e que eu sei que impede muitos de vocês de começarem a falar em público, de aceitar um convite para palestrar,
de entrar numa live, porque vocês começam a pensar que vocês precisam agradar todo mundo e não é assim, tá? Então, a técnica de um palestrante vai muito além da prática da oratória em si. Tem mentalidade e tem muita mentalidade. Quer ver uma outra característica da mentalidade de alta performance desse palestrante? O improviso e a criatividade. Vamos voltar para o futebol? Gente, o que aconteceu com o Brasil quando a gente perdeu um pênalti no primeiro tempo do jogo? E agora me fugiu o nome do jogador. O jogo acabou ali. O Brasil se despediu da Copa do Mundo naquele pênalti perdido. Quem aqui entende do que eu tô querendo dizer? Por que é que eu estou colocando o pênalti como o fator, o evento que desclassifica o Brasil? Mesmo sabendo que tinha um jogo inteiro pela frente. Perder um pênalti numa Copa do Mundo para ser classificada para as oitavas de final, num primeiro tempo, acaba com qualquer inteligência emocional possível, gente. Foi aquilo que abalou emocionalmente os nossos jogadores. Primeiro porque, agora sim, vamos fazer um parênteses para a gente falar de futebol, depois a gente volta para a oratória, tá? Quando se perde um pênalti, gente, numa Copa do Mundo, é só chutar a bola, só tem o goleiro. É um abalo muito forte, porque assim, é como se a gente meio que esperasse mais que 50% do gol, entende? Porque a dificuldade ela é naturalmente menor do que fazer o gol numa partida normal. Então, essa expectativa frustrada é esse impacto, né, de uma expectativa frustrada, de algo que sai do controle, que algo que sai do planejado, é o que vai abalar muitas vezes um palestrante, é o que vai abalar muitas vezes um atleta, é o que vai fazer você sair, perder o jogo antes dele realmente acabar. Então é por isso que eu quero trazer o paralelo do jogo do Brasil, porque eu, como espectadora, eu vi que a Copa acabou pra gente ali, emocionalmente falando, porque eu vi os jogadores desestabilizados. Teve altos e baixos depois, teve, pareceu, né? Não entrava Neymar de jeito nenhum. Também a hora que entrou Neymar dá um up no emocional. E assim, eu não sei se vocês sabem, mas durante uma partida, e olha que como eu joguei vôlei, eu sei como o emocional é importante em uma partida de vôlei. Por exemplo, um detalhe, tá, gente? Se um time começa a sacar a bola e começa a fazer pontos, que a gente chama ace, que a bola vai direto pro chão, em sequência, ou seja, em 2 minutos, um time faz 3 pontos seguidos contra um outro time, o emocional do time perdedor é abalado. Por quê? Porque em pouco tempo ele levou vários pontos. O que a gente fazia quando isso acontecia com a gente, quando a gente perdia? A gente devolvia a bola para a jogadora que ia sacar de uma forma que a bola fosse rolando mais devagar, porque a gente ia esfriar o jogo. Vocês já ouviram esse termo? Esfriar o jogo. Porque estava quente, porque estava perdendo, porque eram muitos pontos em sequência e tudo mais. Agora vamos para o paralelo da palestra? O que será que a gente pode fazer quando uma situação grave acontece? Exemplo, os slides não abrem, ou os slides abrem todos desconfigurados no telão. Pensem aqui comigo. O que é que a gente pode fazer para que você volte, né? Se estabilize novamente, esfrie, né? O jogo esfrie. O que que você pode fazer? Primeira coisa que eu vou recomendar: respiração. Quando a gente tem um choque, um susto, vocês já perceberam como o nosso coração dispara quando a gente toma um susto? Quando a gente fica desesperado, preocupado, nervoso, ansioso. Vocês já colocaram a mão no coração, assim, ó, para ver como que você tá? Como que tá a sua respiração? Então, coração, respiração. Esses são os pilares para que você consiga se manter no equilíbrio emocional. Gente, isso que eu tô falando é muito importante. Muito, 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 muito importante. Se você tem consciência respiratória, você consegue controlar ou pelo menos evitar uma crise de ansiedade, uma explosão de nervosismo, uma desistência, muitas vezes. Isso que eu tô falando durante a palestra, tá? Vamos supor que já tá em cima do palco, você já tá lá com o microfone e acontece uma coisa dessa.
A respiração é a resposta. Conseguir respirar e conseguir manter, controlar as tuas emoções até o final daquele momento seu no palco. Agora, Isa, o que que eu posso fazer antes de subir na palestra? Existe alguma técnica que eu possa fazer para alinhar minha mentalidade, para ter mais inteligência emocional? Eu tô nervosa, eu tô nervoso, eu vou subir num palco para 5.000 pessoas. vocês conseguem imaginar 5.000 pessoas? Essa semana eu fui almoçar com um aluno na segunda e ele me convidou para palestrar em um evento em 2028. É um evento para 6.000 pessoas, gente. Só não vai superar a audiência que eu tinha quando eu trabalhava na televisão. Mas 6.000 pessoas é gente pra caramba, hein? Nosso paralelo aqui, ó. Palestrante de alta performance, atleta de alta performance, ok? Temos aqui uma grande semelhança entre os dois, porque eles têm resiliência, porque eles têm foco, eles conseguem lidar com o imprevisto, com algo que sai fora do script. Essa semana eu falei nos stories sobre essa questão do erro, que muitas vezes, gente, a plateia, quando ela vê que aconteceu um erro, um imprevisto, esse que é a grande curiosidade. As pessoas elas ficam do lado do palestrante que está em situação de vulnerabilidade nesse sentido, quando ele está refém, ficou sem o slide. A galera não fica assim, nossa, agora eu quero ver como é que ele vai se sair dessa daí. Nossa, agora eu quero ver, gostei, se ferrou o palestrante. Não, as pessoas não pensam assim. As pessoas elas ficam, caraca, eu não queria estar no lugar dele. Isso sim as pessoas pensam. Eu não queria estar no lugar dele. Só que entendem que existe uma empatia aqui? É como se fosse um desconto. Ah, vamos dar um desconto porque olha só o que a pessoa está passando. Aí que tá. Como é que você lida com o erro? Porque mais importante do que o erro é a forma com que você vai lidar com ele. E o público está percebendo. Se você, apesar do erro, segue a palestra. Se você, apesar de não ter saído da forma que você ensaiou, consegue de forma criativa, lembra que eu falei aqui? Criatividade e improviso, você consegue criar. Fazer do erro o acerto. Se você for olhar mesmo, vai ter um monte de artista, de músico que lá na hora do ao vivo erra a nota e transforma aquela nota em parte da música. E é sobre isso, gente. Palestrar é sobre isso. O show não pode parar. Porque a segunda técnica que você deve fazer antes de subir no palco, pensando em inteligência emocional, em conseguir controlar suas emoções, é o que eu chamo de visualização. Falamos de respiração e agora visualização. Vamos para o nosso exemplo agora. Quando eu falo para vocês, eu pergunto, vocês se visualizam palestrando para 5.000, 6.000, 7.000, 10.000 pessoas? Se você me diz não, se amanhã você tiver que fazer isso, e eu não me pergunte por quê, a probabilidade de dar ruim é grande. Porque quando você não visualiza, é porque você não acha, primeiro que você não acha que isso é possível. Segundo que você não visualiza que você é capaz de. Terceiro que talvez possa até também significar que você acha que nem merece fazer isso. Impossível, não é capaz, não mereço. Então, quando você visualiza algo acontecendo na sua vida, isso significa que você tá chamando isso, tá vibrando isso para tua vida. Quer dizer que você se sente capaz de e que você merece. E não se espante se depois de um mês, 2 meses, surgir um convite para você palestrar. O primeiro passo é visualizar você no palco. Acreditem em mim. Isso é um exercício poderosíssimo de PNL. É você se visualizar fazendo aquela tarefa específica que você tem dificuldade. E subir no palco e falar em público para 6.000 pessoas, para 5.000 pessoas, é um pesadelo para muitos. Então, óbvio que tem um processo de preparação, mas quando a gente visualiza, a gente fazendo. Mas não é só visualizar, fechar o olho, não. Você visualiza você entrando, subindo no palco, acenando para as pessoas, sorrindo, as pessoas acenando de volta.
você conseguindo falar, improvisar, as pessoas aplaudindo, gostando de você, batendo foto. Você tem que visualizar as coisas positivas acontecendo. E aí, se você quiser brincar um pouco também, imagina alguma coisa também saindo fora aí do script e você conseguindo. Como que é o jogo de cintura, como diz a expressão, tem no jogo de cintura, continuando, o microfone parou, a pilha do microfone acabou. Não tem problema. Guarda o microfone e projeta a sua voz. Como é que você vai projetar a sua voz? Aprendendo a projetar a voz, tecnicamente falando, que inclusive é um dos exercícios que nós fazemos sempre com os nossos mentorados palestrantes. Saber palestrar com e sem microfone. Porque eu não sei se vocês têm o hábito de ir ao teatro, mas os atores não usam microfone. Exceto os atores de musical, aí sim, porque aí é um outro estilo de atuação. Mas vocês sabiam que um ator que usa microfone para atuar é motivo de sentir vergonha? Quer dizer que ele não é forte o suficiente, profissional o suficiente. O microfone, microfonar um ator, gente, é motivo de vergonha para o ator. Tamanha a importância dele entender como projetar a voz, entender como usa esse mecanismo, né? O peitoral, então a caixa torácica toda, para projetar a voz. Por que que o palestrante não tem que aprender? Tem que aprender a projetar a voz também. Então, saiba, às vezes o microfone falhou, ou enfim, tá dando microfonia e vai ter que seguir sem microfone. E aí, você vai desistir da tua palestra? Não vai. A mesma coisa aconteceu uma vez, uma aluna, quando os slides estavam. Não é que não abriu os slides, mas estava, sabe, TV antiga que fica aqueles. E aí eu fiquei assim, não acredito. A gente ensaiou tanto, tanto, tanto para esse dia e tá acontecendo isso. E, infelizmente, ela me desce do palco e vai até a house e fica lá, esperando arrumarem o slide. E aí eu fiquei assim, não pode ser. Isso jamais pode acontecer. Palestrante jamais pode abandonar o palco por conta do slide que não abriu. Não. Se você está treinado, se você está consciente, seguro do que você veio lá para dizer, gente, dane-se os slides. Os slides têm que ser um apoio. Então, a primeira coisa, você tem que lidar com o imprevisto, emoção, nervosismo, surpresa, calma, pensa positivo, respira, toma uma água e segue, segue. É como perder o pênalti no primeiro tempo, tá? Para nossa terceira técnica, antes de subir no palco, para que você consiga manter aí a tua emoção calibrada, tá? Para que você consiga subir no palco da forma mais segura possível. Mas antes de trazer a última técnica, eu quero lembrar vocês que estão aqui que eu conversei com a minha equipe e eu entendi que tem muitas pessoas que me seguem, tanto no Instagram como aqui no canal, que tem crescido muito. Estou muito feliz com o crescimento aqui do canal. Muitas pessoas diariamente mandam mensagens para a gente pedindo ajuda por uma palestra, querendo que a gente analise roteiros, gravações e assim por diante. E aí, o que que eu decidi? Eu decidi criar um diagnóstico estratégico para analisar a comunicação de vocês. Como funciona esse diagnóstico? Esse diagnóstico funciona individualmente comigo, tá? Sou eu mesma, Isabela Mori, que vou te analisar sua palestra e a sua oratória em uma videochamada de 1 hora, tá? Esse diagnóstico ele não vai ter nenhum custo para vocês. Porém, entretanto, vocês precisam fazer uma aplicação. Eu vou deixar o link da aplicação aqui na descrição dessa live depois. Então, para você que tem essa dificuldade de falar em público, que tem se identificado com o tema dessa live, Isa, eu tenho suadouro, eu começo a tremer, minha voz treme, eu gaguejo, eu tenho branco na hora de falar, eu já desisti de uma palestra. Se você se reconhece aí nesses desafios que a gente falou, esse diagnóstico é para você. Bora voltar para a nossa próxima técnica. A gente vai falar de afirmações positivas. Uma coisa muito legal, muito, muito legal, gente. Como eu adoro afirmações positivas. Vocês já falaram com vocês mesmos?
Se vocês acham que isso é coisa de gente louca, vocês estão enganados, tá? Vocês estão enganados. Eu falo muito comigo, quando eu tô me arrumando, quando eu acordo, eu falo, eu literalmente falo comigo. E como é importante para o nosso cérebro, muitas vezes, ouvir uma afirmação. Dizer, você fala para você mesmo. Você pode falar, você pode fechar o olho, você pode fechar, tampar os seus ouvidos, fechar os olhos e falar porque você vai fazer é como se você estivesse reprogramando a sua mente. E nesses tempos agora de Copa do Mundo e tal, eu tenho recebido muitos vídeos no meu algoritmo. E aí apareceu um vídeo muito legal, gente, muito legal, de vários atletas das Olimpíadas do Brasil, que antes de fazerem, se não me engano, foi a skatista do Brasil, antes dela fazer lá a manobra. Teve uma outra atleta que. Aí vou pedir ajuda para os universitários de novo, para me ajudar a lembrar desse esporte. É aquele esporte que a atleta sai correndo, sai correndo, sai correndo, daí ela tem que saltar num campo de areia, e daí ela não pode tocar na linha, acho, e aí quem saltar mais longe ganha. Eu esqueci o nome dessa modalidade. E eu vi também. Ah, acho que foi o Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, antes de cobrar o pênalti. Gente, o que que eles fizeram? Eles falaram assim, para eles mesmos. Vai, você consegue. Você não vai errar. É só chutar esse pênalti. Eu já fiz isso muitas vezes. Eu vou conseguir. Tá fácil. Se tem alguém aqui que vai fazer esse gol, sou eu. Eu vou conseguir. Já consegui, já foi gol. Se concentra. Não precisa se desestabilizar. E aí, meu, impressionante. Vários atletas fazendo isso, gente. Vários atletas. E eu me lembrei na época que eu era jogadora de vôlei. Para mim, a parte mais tensa era o saque, gente. Porque o saque, ele só depende de você. Não tem ninguém. Você joga a bola para cima e tem que cortar. Era saque por cima. Não sei quem joga voleibol aqui vai entender o que eu tô falando. Saque por cima. Então, se você erra, fica meio chato, né? Quando você erra saque. Pelo menos na minha época era uma pressão gigantesca para não errar. E aí eu ia, pegava a bola, ia lá pro final da quadra, respirava e aí eu falava para mim, eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Calma, respira, você consegue. Calma. Vai passar essa bola. Vai, respira. Você faz no treino todo dia, toda semana você treina saque. Então, para fechar aqui com chave de ouro, é essa última técnica, afirmação positiva, tá? Pesquisem depois mais informações sobre PNL, sobre essas técnicas mesmo que os atletas usam, porque provavelmente vocês vão encontrar esse vídeo que eu estou falando. E é bem curioso ver como, gente, os atletas de alta performance fazem isso. Por que é que nós, meros mortais, não iremos fazer? Então, bora falar com a gente mesmo e não se importe aí com o que os outros vão achar.